peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti se me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. A mensagem que eu quero pregar nesta manhã chama-se Viver como um Senhor. Viver como um Senhor. Todos somos tentados para querer viver como senhores, não é? Eu vou usar a palavra Senhor, quer na conotação bíblica original, que já lá vamos, nesta carta de Paulo a Filemon, mas vou usar também a palavra Senhor no sentido mais popular que nós usamos. Um Senhor. Ele é um Senhor. Não é? Todos nós gostamos de viver como senhores. Um senhor, uma senhora. Todos nós gostamos de uma vida boa. E talvez o verão, por conta das férias, seja um período onde isto é mais sentido. Eu não sei como é que têm sido os vossos tempos de descanso. Não é? Alguns não tirámos. Eu ando a brincar de uma maneira especial com o pastor Filipe, porque finalmente começa hoje, finalmente. Não é? E nós conseguimos ver nos olhos uns dos outros quando estamos carentes de descanso. Não é? Quando estamos carentes de descanso. Alguns de nós já descansámos alguma coisa, eu já descansei alguma coisa. Se Deus permitir, ainda há mais descanso para ter, porque o descanso é sagrado, como sabem, e portanto temos de planear bem o descanso. Alguns irmãos já têm descansado, há uns que ainda estão por descansar, mas talvez esta seja a época mais fácil de acontecer, tu estares num período de descanso, em circunstâncias excepcionais, assim, e de repente, se alguém te vir a descansar naquela circunstância especial onde tu estás a ver, ei, que Senhor! Eu reconheço, ainda esta semana eu tive uns momentos em quase que me senti um Senhor, um Lorde, assim. Não quero falar muito acerca disto, a minha mulher está aqui à frente e o olhar dela não é o mais propício, mas de facto há momentos em que eu dava-me bem neste estilo de vida, não é? Todos nós somos tentados com alguns luxos. Mas a verdade é que hoje, guiados pelo Espírito na carta que Paulo escreveu a Filemon, nós somos chamados a um exemplo diferente, que não é necessariamente querer viver como um senhor. Vamos falar um pouco acerca disso. Mas é um exemplo diferente. Nós em Jesus temos um exemplo diferente, que curiosamente pode parecer menos grandioso, mas é um exemplo até mais eficaz, tendo em conta que a nossa vida como cristãos é marcada por problemas uns com os outros. Portanto, estou a passar rapidamente de um estilo de vida que todos nós gostamos de ter, um estilo de vida bom, um estilo de vida senhorial, todos somos tentados em algum momento por isso, mas estou a dizer-te que melhor do que isso, já vamos ver como é que isso acontece na palavra, melhor do que isso é o exemplo de Jesus, e o exemplo de Jesus é o exemplo da graça. Okay? Portanto, estou já a estabelecer agora uma dicotomia, uma oposição. De um lado, o estilo de vida de Senhor, com as suas vantagens, vamos falar um pouco acerca disso, mas do outro, um estilo de vida da graça, que é diferente, mas que é melhor. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo para nos guiar nesta manhã.
Querido Deus, este encontro nesta casa de oração é especial, como será especial o encontro das pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Em tantos lugares, além daqui da Lapa, Senhor, tantos lugares que hoje, no teu dia, o dia de domingo, o dia do Senhor, testemunham da alegria que nós sentimos quando nos juntamos aos nossos irmãos, em nome de Jesus. E hoje nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos esteja a guiar, ó Senhor, que nos esteja a guiar para nós aprendermos com esta circunstância única que vamos ler aqui na carta que Paulo escreveu a Filemon. Senhor, nós reconhecemos que há coisas que nos tentam, o conforto, que não é uma coisa má em si, mas tantas vezes nos tenta, um estilo de vida que nos faça sentir senhores, é uma coisa que nos tenta. Mas a verdade é que nas dificuldades da vida nós sabemos que se ficarmos presos a essa procura, nós não vamos conseguir. E o exemplo do Teu Filho, nosso Deus, é melhor. Ajuda-me por isso a pregar com fidelidade, com coragem, com cuidado, para que nós estejamos a ser alimentados nesta hora pela Tua Palavra. Cada pessoa que aqui está nas suas próprias circunstâncias. Senhor, há pessoas que a gente olha para elas e dá para ver que estão contentes. Há outras, se calhar, não tanto. Ó Senhor, o meu pedido, a minha oração é que seja feita a Tua vontade de uma maneira que cada um seja satisfeito pela Tua Palavra. E por isso nós oramos estas tarefas todas impossíveis para nós, mas possíveis para Ti, que és Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Oramos isto tudo em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Vamos aí voltar à carta. É uma carta breve. Eu estou tentado até podermos lê-la toda agora. O que é que os irmãos acham? São capazes? É breve. São 25 versos. Vamos lá. Deixem-me achar a Bíblia especial em que eu queria fazer isso. Não. Filipe, vês isso. A BPT, a Bíblia para Todos. Porque eu acho que vale a pena fazer isto. Hoje estou a cumprir, na semana passada falei-vos nisto, hoje estou a cumprir uma velha promessa que tinha feito à irmã Irene, quando aqui, já há algum tempo, lembra-se, a irmã Irene veio ter comigo uma vez e disse: eu gostava de ouvir uma mensagem a partir da carta a Filemon. Tenho aqui. O que o marido não acha, a mulher encontrou. Obrigado, Rita. Vamos lá, então Filemon. Eu agora estou a ler intencionalmente noutra tradução. Portanto, esta é a tradução Bíblia para Todos. Com frequência vos digo isto. A vantagem desta tradução é que, como está escrito num português corrente, dá mais importância às ideias do que às palavras. Eu faço questão de dizer sempre esta ladainha. Quando tu queres estudar a Bíblia em profundidade, uma tradução corrente não é a melhor tradução. Okay? Quando tu queres estudar a Bíblia em profundidade, ires palavra a palavra, até para teres a ideia das línguas originais, obviamente, se estás a ler em português, vais ler em português, mas de em português passares para o grego ou para o hebraico, aí é melhor a tradução João Ferreira da Almeida, que é uma tradução que é uma espécie de língua materna para muitos de nós que crescemos em igrejas evangélicas. Mas quando tu estás a ter dificuldades, às vezes até para perceber mais no imediato as ideias, eu acho que, de facto, ler uma tradução dinâmica ajuda bastante. E por isso vamos ler aqui a Bíblia para Todos rapidamente. Então, ouve. Da parte de Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, e ainda do irmão Timóteo, a Filemon, nosso querido colaborador, à nossa irmã Ápia e à Arquipo, que nos acompanha na luta, e também à igreja que se costuma reunir em tua casa. Estás a saber que há uma igreja que se reúne na casa de Filemon. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Paulo saudou, vai entrar no assunto agora. Nas minhas orações lembro-me sempre de ti, Filemon. E dou graças ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do teu amor e da fé que tens no Senhor Jesus para benefício de todos os santos. Filemon não é uma pessoa qualquer. Ok? Estou a fazer alguns comentários à medida que vamos lendo. Filemon não é uma pessoa qualquer. Ele é um exemplo. E Paulo dá graças. Sabes que isso é uma coisa que acontece com pessoas que são exemplo na nossa vida. O que é que nós fazemos por elas? Nós oramos por elas e agradecemos. Obrigado por esta pessoa, porque ela é um exemplo para mim. Filemon era um exemplo. A partir do verso 6, peço
que a partilha da tua fé seja eficaz, conhecendo todo o bem que temos por Cristo. O teu amor, meu caro irmão, dá-me muita alegria e coragem, porque com ele tens fortalecido o coração dos santos. Elogios sinceros. Filemão está elogiado, mas agora é preciso pôr a mão na massa, porque Paulo vai ter de pedir alguma coisa. Ok? Novamente, não acho que Paulo disse uns elogios que é para Filemão. Não, mas, ok? Mas ele elogia, ele fala na importância que Filemão tem na vida dele. E agora Paulo tem uma coisa a pedir. Okay? Paulo tem uma coisa a pedir a Filemão. Por isso, ainda que eu tenha plena liberdade em nome de Cristo para te mandar fazer o que for mais conveniente, já vamos voltar lá. Ainda que eu tenha liberdade para... O que é que Paulo acabou de dizer? O que eu te vou dizer... O que é que Paulo disse? O que eu te vou pedir, eu podia fazer o quê? Eu podia mandar. Mas vou pedir. Eu podia mandar, mas vou pedir. Por isso, ainda que eu tenha plena liberdade em nome de Cristo para te mandar fazer o que for mais conveniente, prefiro, no entanto, fazer-te um pedido. Por amor de Deus. E aqui o por amor de Deus não é a expressão corriqueira, não. Por amor de Deus. Não é mesmo. Por amor de Deus, por amor que tu e eu temos a Deus, eu quero fazer-te um pedido. Eu podia dar-te uma ordem, mas eu quero fazer-te um pedido. Sou eu, Paulo, agora velho e prisioneiro, por causa de Jesus Cristo. Lembra-te, esta é mais uma das cartas em que Paulo estava preso. Sou eu, Paulo, quem te pede a favor de Onésimo, que aqui na prisão se tornou como um filho meu. Por isso, na Almeida estava lá, filho das minhas algemas. Ele tornou-se na prisão como um filho para mim. Verso 11. Noutro tempo, Onésimo, era-te inútil. Agora, porém, é útil, não só para ti, mas também para mim. Mandei-te então de volta e peço-te que o recebas como se ele fosse filho das minhas próprias entranhas. Engraçado. Como se Paulo tivesse dado à luz Onésimo. Gostava de o conservar aqui comigo, para me ajudar como se fosses tu. Engraçado. Gostava que Onésimo ficasse aqui para me ajudar como eu sei que tu me ajudarias, Filemão. Enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis resolver nada sem o teu conhecimento, para que o favor que te peço não seja por obrigação, mas da tua livre vontade. Paulo prefere pedir do que mandar. Ele podia mandar. E já vamos ouvir outra dica em que nos apercebemos porque é que Paulo poderia mandar, mas ele prefere pedir. Isto é interessante. Vai absorvendo estas coisas. Verso 15. Pode até suceder que Onésimo se tenha ausentado de ti por algum tempo para que agora o conserves para sempre. Não já como escravo, agora estamos a entrar numa compreensão mais imediata do que aqui está a acontecer, não já como escravo, mas muito mais do que isso, como um querido irmão na fé. Tenho por ele muita estima, mas tu ainda deverás ter mais, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Por isso, se me consideras em comunhão contigo, recebe Onésimo como se me recebesses a mim. Se Onésimo causou a Filemão algum prejuízo, ou se te deve alguma coisa, deixa isso à minha conta. Eu, Paulo, aqui o deixo escrito pelo meu próprio punho, eu te pagarei. Permitam-me dizer, quem paga sou eu. Hoje quem paga sou eu. O apóstolo Paulo está a dizer. E agora reparem, engraçado. Ainda que pudesse lembrar-te que me deves a tua própria vida. Eu gosto de Paulo. Paulo é sincero. Porque é mais forte do que ele. Paulo é sincero. Olha, eu estou-te a pedir uma coisa, ainda que eu te pudesse dizer que, vistas bem as coisas, tu deves-me a mim a tua própria vida. Já vamos entender melhor o que é que Paulo quer dizer com isso. Sim, meu irmão, faz-me esse favor como crente no Senhor. Eu gosto desta expressão dita assim. Faz-me esse favor, não é? Faz-me lá esse favor como crente no Senhor. Fazes, não fazes? Isso não está aqui. Mas é maneira de Paulo. Alivia-me deste cuidado como irmão em Cristo. Escrevo-te confiado em que farás o que digo. E estou convencido que até irás fazer mais do que aquilo que te peço. É? Isto são contributos psicológicos. Olha que eu acho que ainda vais fazer mais, não é? Que ele está a dar. Ao mesmo tempo, prepara também um quarto para mim, pois espero que Deus responda às vossas orações, concedendo-vos essa graça. Qual era a esperança que o apóstolo Paulo tinha?
é que ele ainda ia sair da prisão e, portanto, já estava a tratar do seu quartinho lá na casa de Filemon. Recebe cumprimento de Epáfras, que está comigo na prisão por causa de Cristo Jesus, bem como os meus colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas, de onde é que nós o conhecemos, não é? Demas e Lucas. Que a graça do Senhor Cristo, Jesus Cristo, esteja convosco. Hoje já leste um livro inteiro da Bíblia. Então, resumidamente, agora que lemos o texto do início ao fim, não há carta igual a esta. Não estou a dizer que ela é melhor do que as outras, mas não há carta igual a esta. Na prisão, o apóstolo Paulo escreveu o texto bíblico mais curto que tem no Novo Testamento dele a um cidadão romano de posses da cidade de Colossos, Filemon. Portanto, Filemon era um senhor de Colossos que tinha conhecido em Éfeso. Paulo tinha conhecido Filemon em Éfeso durante o tempo em que Paulo estava a exercer o seu ministério. E lá em Éfeso teria sido o lugar onde Filemon se tinha convertido. Graças a quem? Graças a Paulo. É nesse sentido que tu ouves no texto o apóstolo Paulo dizer que Filemon lhe deve a sua própria vida. Porque Paulo foi o pai espiritual de Filemon. Tu percebes, é uma força de expressão, mas era a ideia, olha, tu deves a salvação a mim, porque tu converteste no meu ministério. É isso que Paulo acaba por dizer. Mais tarde, quando Epáfras começou uma igreja nessa cidade de Colossos, Filemon terá acolhido a comunidade em sua casa e tornou-se um líder. É por isso que isso é mencionado logo ao início. Filemon era um dos líderes da igreja em Colossos que se reunia em sua casa. Nós hoje estamos acostumados a igrejas serem em lugares que não são em casas. Mas pensem há 2000 anos, não era assim. As comunidades estavam a crescer e elas geralmente começavam em casas de pessoas. Então, imagina as condições que este homem, Filemon, que era um senhor, ele seria uma pessoa próspera da cidade de Colossos, com boas instalações, não é? Com boa casa para dar boas instalações para a igreja. Alguns de nós já vivemos circunstâncias semelhantes. Vou dar até um exemplo aqui da Lapa. A primeira reunião que nós fizemos quando começámos o trabalho missionário na Margem Sul, numa altura em que ainda não tínhamos lugar, começámos por casas. Quem é que se lembra? Qual foi a primeira casa que se abriu na Margem Sul para a primeira reunião que deu origem à Igreja Batista na Margem Sul? Foi a casa da família Xavier. Portanto, Timóteo é um pouco assim um Filemon aqui connosco, não é? Tem uma casa boa. Por isso é que eu estou sempre a cravar a família Xavier. Eu só estou a imitar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, arranja um quartinho para mim lá. É tudo bíblico. Eu estou sempre a dizer uma sardinhada aqui, outra sardinhada lá. É bíblico. Se o apóstolo Paulo pode, porque é que nós não podemos também? Pronto, sem exagero, de facto a família Xavier é uma família que é difícil chegar à Lapa e não passar pela casa da família Xavier. Mas repara, porque é que eu estou a dar este exemplo? Ele pode ser tosco, mas ele é de facto importante. Porque é normal, quando uma coisa começa, como uma igreja, começar muitas vezes numa casa. E era isso que estava a acontecer ali. Portanto, Filemon é este homem. Onde é que começam os problemas? Os problemas, e nós não temos detalhes, é que Onésimo, que é escravo de Filemon, terá fugido e feito alguma coisa contra o seu senhor, no sentido em que nós não temos detalhes. Aliás, vamos ser sinceros, tão somente a fuga já era um dano. Porque, como sabes, eu hoje não vou propriamente entrar na questão da escravatura do mundo antigo, quero dizer uma outra coisa, mas a partir do momento em que ele fugia, obviamente já estava a subtrair a Filemon uma coisa que lhe pertencia, porque o sistema de escravatura basicamente trabalhava nisto. Então tu tens aqui um problema. Curiosamente, não sabemos detalhes, Onésimo, o escravo fugido, veio a encontrar-se com Paulo na prisão. Não temos detalhes, mas lá se converte. E agora, pensem nisto, é um problema curioso. Paulo tem um problema para resolver. Porque Onésimo teria o direito agora à sua liberdade. Novamente, não temos detalhes, não temos os detalhes de como é que as coisas estavam a acontecer, mas o apóstolo Paulo quer enviá-lo de volta, reconhecendo a utilidade e o amor. Gerou-se ali uma amizade especial entre ele e aquele seu filho espiritual, gerado na prisão. Mas ele quer dizer, olha, tu vais de volta para o teu senhor, mas deixa-me aproveitar e mandar uma carta para o teu senhor, para ele saber como é que te deve receber. E é esta a carta.
Então há um problema e o apóstolo Paulo está a lidar com esse problema. O que é que pede Paulo? Paulo pede a Filémon que o acolha de volta, que o perdoe e que o trate como um irmão na fé. Não é coisa pouca. Esse perdão que Filémon deve dar a Onésimo não deve ser baseado no direito que Onésimo tem sobre ele, que era a lei, mas na comunhão que existe entre cristãos e que os torna iguais. Curiosamente, é uma palavra que aparece aí no verso 6. A palavra comunhão, que é a palavra no grego koinonia. Então, o apóstolo Paulo está a tratar do assunto e um dos valores para tratar do assunto está relacionado com esta palavra aqui, que é comunhão. Logo, a carta de Paulo a Filémon afirma que o privilégio de sermos irmãos é melhor do que o privilégio de sermos senhores. Encontras essa frase? Resumindo muito o que está aqui a acontecer nesta carta que Paulo escreveu a Filémon, eu diria que uma ideia para nós agarrarmos hoje é que o privilégio de sermos irmãos é melhor do que o privilégio de sermos senhores. É isto que, em grande parte, anima o apóstolo Paulo naquilo que está a escrever a Filémon. Agora, todos nós, à partida, parece-me bem. Parece-me bem. Sim, parece-me bem. Acho que sim. Mas vamos ver o que é que isto significa na prática. Não há nas palavras de Paulo a Filémon uma condenação do facto de um cristão poder ser um senhor. Vamos deste assunto, e eu sei que ele às vezes é um assunto que muitas vezes até torna esta carta algo sensível, porque está relacionado com a relação entre senhores e servos, senhores e escravos. E nós precisamos dizer isto claramente. Não há nas palavras de Paulo a Filémon uma condenação do facto de um cristão poder ser senhor. Nós não encontramos nesta carta uma impossibilidade de senhores cristãos terem servos. E vemos até explicitamente noutras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, estou apenas a lembrar, porque nós passámos há pouco tempo por elas, Efésios e Colossenses, são cartas que tu até encontras recomendações aos servos e aos senhores. Portanto, nós podemos e devemos admitir, sem querermos entrar na discussão mais estafada que muitas vezes se gera acerca de escravatura e cristianismo, nós podemos e devemos admitir que não há na Bíblia uma condenação explícita da instituição da escravatura. E repara, a minha preocupação hoje não é estar a tratar dos problemas da instituição da escravatura, até porque eu não tenho caminhoneta para tanta areia e mesmo das coisas que ao longo dos anos me vão interessando acerca deste assunto, há muita coisa em causa quando nós queremos falar da escravatura, sobretudo a escravatura do mundo antigo, que não é propriamente a escravatura que mais nos aparece na nossa imaginação hoje quando pensamos na escravatura moderna, aquela que o nosso próprio país experimentou também. Portanto, há muitas diferenças nas escravaturas, ok? Mas é importante dizer isto em paz de espírito. Porquê? Porque esta é a vez que na Bíblia o assunto da escravatura gera um problema a resolver. E nós temos de dizer, de facto, que não há uma condenação explícita da escravatura. No entanto, se queremos ler a Bíblia com competência, se nós queremos ler esta biblioteca divina de 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, nós temos de dizer isto também. Na Bíblia há a promoção de um princípio no relacionamento entre as pessoas completamente diferente da escravatura e que é patente na carta que Paulo escreve a Filémon. Vou voltar a repetir. Não havendo uma condenação explícita da escravatura, quando a escravatura aparece de uma maneira mais notória nas páginas da Bíblia, o que tens a acontecer é a promoção de um princípio preferível à escravatura. Para tratar de um legítimo problema entre cristãos, o Evangelho não dá prioridade à lei, mas à graça. Encontras essa frase agora aqui. Para encontrar um problema que era legítimo, de facto aquele problema era real. Onésimo era servo de Filémon. Isso gera um problema agora no qual Paulo se envolve.
Mas para tu veres, para tratar do assunto, o que o apóstolo Paulo faz não é dizer, olha, Onésimo, tens de ter paciência, é a lei. Tens de voltar. Mas ele promove um princípio preferível, é a graça. Daí, tantas vezes se dizer, e na minha opinião com razão, e isto é dito por cristãos e é dito por não cristãos. É por isso que muitas vezes tu vais ouvir pessoas que quando estudam o mundo antigo, ou mesmo o mundo mais recente, vão dizer que o cristianismo foi fundamental na abolição da escravatura. Não no sentido em que tu encontras um verso da Bíblia a dizer a escravatura tem de acabar, mas pelo facto do cristianismo promover princípios preferíveis de graça e comunhão entre as pessoas, muitos consideram, na minha opinião, com razão, que isso foi minando um império e um sistema, pensando no Império Romano, que estava construído em grande parte na escravatura. E repara, esta é a opinião não só de cristãos, mas de muitos não cristãos. Também o mesmo se aplica de outra maneira à escravatura moderna. Quando tu vais pensar no início do movimento anti-esclavagista, portanto, quando falo de escravatura moderna, estou a pensar nos últimos séculos. Por exemplo, o caso inglês geralmente é aquele que mais se destaca e, como sabes, o movimento abolicionista... Abolicionista? Abolicionista. É? Abolar não é, abolir. Abolir. Quer dizer, é só para eu ficar nervoso aqui à frente. O movimento abolicionista é, como sabes, liderado por cristãos evangélicos. Um deles nós gostamos de lembrar. Quem é que é o que mais se destacou? Há filmes dele e tudo, não é? William Wilberforce. Geralmente com uma relação muito próxima até do escritor dos hinos, não é? Como é que se chama? É o John Newton. E o hino é o Amazing Grace. Portanto, o ponto aqui está, e só para deixarmos esta questão, sim, tu não vais encontrar uma condenação explícita da escravatura nas páginas da Bíblia, mas quando o assunto é tratado de um modo mais direto, que é esta carta, escrita a Filemon, tu vês Paulo a defender outro tipo de princípios, que é o princípio da graça, que à medida que foi construindo uma comunidade internacional de vários cristãos, isso qualquer antropólogo ou sociólogo te pode dizer quando estuda a história ou historiador, à medida que o cristianismo se tornou uma religião em que as pessoas estavam em pé de igualdade umas com as outras, os atributos que davam força à escravatura foram caindo por terra. Portanto, nem tudo aquilo que a Bíblia promove explicitamente. É preciso saber lê-la. Ok, vamos ver só na prática rapidamente. Não quero levar muito do vosso tempo, mas como é que isto acontece na prática? Como é que o apóstolo Paulo conduz este raciocínio da graça sobre a lei? Vamos começar por admitir, a lei dava razão a quem? A quem é que a lei dava razão numa circunstância destas? A lei daquela altura. A lei dava razão a quem? A Filemon. Ele era o Senhor. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, volta aí ao verso 18 e ao verso 19. Verso 18 e ao verso 19. Se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu estou aqui para pagar. Portanto, o próprio apóstolo Paulo admite que poderia haver danos por isto. E que a própria saída de Onésimo em relação a Filemon era já em si um dano. Mas se aplicarmos a este problema a graça, o resultado é outro. Ninguém vai contestar. O apóstolo Paulo não discute o direito legítimo que a lei dava a Onésimo. Mas não é por aí que o apóstolo Paulo decidiu ir. O caminho que o apóstolo Paulo decide fazer é completamente diferente. É um caminho de graça. Olha aí, verso 12. Torna a recebê-lo como ao meu coração. É engraçado e já vamos explorar isto brevemente. Torna a receber o teu escravo Onésimo como se estivesse a receber a quem? A mim, Paulo, o meu coração. Recebe Onésimo como se me recebesses a mim, Paulo. Verso 12. Já não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Percebes? Isto está aqui, se nós lermos isto apressadamente não percebemos, mas uma das conclusões que tu podes tirar quando lês isto, teria Filemon o descaramento de receber Paulo em sua casa como se fosse um servo?
Filemón devia a sua salvação a Paulo. Nunca receberia Paulo senão com muita honra. Portanto, topa o argumento gracioso do apóstolo Paulo. Olha, tu vais receber o teu servo que fugiu de ti e que por isso te trouxe prejuízos, vais receber como se fosse seu. Vais tratá-lo como se fosse seu. Logo, ele vai ter de ser recebido como um irmão amado. Um irmão amado. Isto dito rápido, a pessoa não para pensar, mas isto é fortíssimo. O que estamos aqui a ver é fortíssimo. Tu vais receber uma pessoa contra a qual tens justas recriminações, como se fosse eu a pessoa a quem tu deves a tua salvação. Os cristãos não pecam por se adequarem às leis, mas elas não chegam para curar os maiores prejuízos entre eles. Encontras essa frase aí agora. Se tu seguires a lei, tu não estás a fazer nada de errado. Desde que seja uma lei que não vá contra a lei de Deus, tu não estás a fazer nada de errado. Mas os cristãos não têm na lei a cura dos maiores problemas entre eles. O que isto significa? É que quando tu és cristão, tu és cidadão, tu podes e deves usar a lei. É uma liberdade que tu tens. É uma possibilidade que tu tens. Usa a lei a teu favor. Já vimos noutras mensagens, curiosamente a partir de Paulo, quando ele estava preso, a maneira como Paulo, por exemplo, quando estava ali naquele imbróglio, lembram-se, por causa da conspiração dos judeus, ficou preso pelos romanos, o apóstolo Paulo fazia uso do conhecimento que tinha da lei para se defender. Não há nada de errado em nós usarmos a lei a nosso favor. Mas deixa-me dizer-te de uma maneira muito clara. Os maiores problemas que existem entre cristãos não podem ser resolvidos com a lei, porque a lei só não chega, é preciso a graça. E muitos de vocês têm esta experiência pessoal. Por isso mesmo, por exemplo, para aqueles que se lembram da circunstância da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, novamente, o apóstolo Paulo disse, olha, vocês andam-se a meter todos em tribunal. Então, mas que lógica é esta? Era como se Paulo dissesse, vocês até se podem colocar em tribunal, mas não deviam ser os de fora a julgar os de dentro. A nossa lógica não pode ser uma lógica de lei, tem de ser uma lógica em que a graça prevalece. À parte, e depois isto fica para as perguntas de quinta-feira. Repara que eu não te estou a dizer que um cristão, em circunstâncias às vezes complicadas, não precise de usar a lei, até tendo em conta processos que muitas vezes podem acontecer entre crentes, ok? A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é dizer-te que a lei por si nunca vai à profundidade dos maiores problemas entre nós. Portanto, até o uso da lei, de certa maneira, é o mal menor. Muito preferível é a graça. A proposta de Paulo, não invocando... E sabes, deixa-me fazer-te esta pergunta. Qual é uma coisa engraçada quando tu lês a carta toda que Paulo escreveu a Filemón? Tu passaste alguma coisa interessante? Se há alguma coisa especial? Eu vou-te ajudar. Paulo fala em Jesus ou não fala? Fala em Jesus ou não fala? Vê, tens o texto, procura aí no instante. Lê-o rapidamente. Paulo fala em Jesus ou não fala? Ele fala em Jesus ou não fala? Fala. Mas se tu reparares, na altura em que o apóstolo Paulo vai aplicar a lógica de cura do problema, ele não refere explicitamente Jesus. E é neste detalhe que eu quero chamar a tua atenção, porque não invocando explicitamente Jesus, o apóstolo Paulo está cheio de Jesus na proposta que ele faz. Novamente, versos 18 e 19. Se Onésimo te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei. Ou seja, o que é que está aqui a acontecer? Alguém se está a meter no meio de um problema para o resolver. Alguém se está a meter no meio de um problema que não é seu para resolver a vida dos envolvidos no problema. Os danos que Onésimo deveria pagar a Filemón são garantidos por Paulo. Pergunto-te, onde é que tu já viste este filme? Onde é que tu já viste o filme em que há alguém que não faz parte do problema se coloca no problema para resolver o conflito que existe entre os envolvidos? Onde é que tu já viste o filme em que há alguém que não tem responsabilidade, no sentido em que não contribuiu para o problema, se oferece para arcar com o custo do problema?
Paulo não está aqui a referir explicitamente Jesus, mas Paulo está a funcionar como Jesus para aquele problema. Compreendes? Paulo, como Jesus, oferece para que Onésimo seja recebido como família por Filemon. Cristo paga pelos nossos pecados para que Deus nos receba como seus filhos adotados. Na prática, o apóstolo Paulo está a dizer como é que a graça acontece. A graça acontece assim, olha, eu não tenho nada a ver com isto. Estou a parafrasear. É como se Paulo dissesse, eu não tenho nada a ver com isto. Mas olha, mas eu vou meter-me no problema. Se há alguma coisa ele te deve, coloca isso na minha conta. E assino aqui. Eu faço questão de dizer, eu vou pagar. Paulo está a ser como Jesus para aquela circunstância. Só um sacrifício que é recebido pelo culpado arrependido pode superar os danos passados e provocar um futuro de graça. Só um sacrifício que é recebido pelo pecador arrependido pode superar os danos passados e provocar um futuro de graça. E agora deixa-me desdobrar isto rapidamente, porque isto tem de ser desdobrado para Onésimo e tem de ser desdobrado para Filemon. Onésimo tinha de aceitar, tinha de se comportar de acordo com a responsabilidade do dano que tinha provocado. Onésimo não podia dizer, estou fora agora, livrei-me. A mim já não me apanham mais. Filemon nunca mais me vai ver. Repara, Onésimo tinha de reconhecer que não deveria ter fugido e voltar ao seu Senhor. Vamos dizer assim, vamos colocar aqui Onésimo no lugar do pecador. Onésimo tinha de reconhecer o pecado em si. Nesse sentido, tinha de se arrepender. Mas isto também se aplica a Filemon. Porque Filemon também tinha de aceitar que, em vez de ser o pecador a pagar pelos seus pecados, fosse Paulo, o justo. Isso significa que quando tu estás em problemas com pessoas, repara, tanto é o esforço guiado pelo Espírito Santo, o facto de tu aceitares e perdoares, como é um esforço guiado pelo Espírito Santo, o facto de tu precisares de pedir perdão. Quando nós temos confusões entre nós, isto não é só difícil para a pessoa que cometeu o erro e tem de admitir o erro. Também é exigente para a pessoa que tem de perdoar. Porque deve perdoar. O caminho da graça é sempre exigente para todos. Se tu és a pessoa que cometeu a falha, tu precisas de te arrepender. Porque se não te arrependeres, não vai poder haver caminho de graça para ser feito. Se tu és a pessoa que sofreu a falha, tu tens de aceitar o arrependimento. Tu tens de saber perdoar. Queridos irmãos, vocês sabem isto tão bem ou melhor do que eu. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir perdão. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir perdão. Portanto, não julgues que o caminho de graça é apenas exigente para a pessoa que precisa de se arrepender do seu pecado. O caminho de graça também é exigente para a pessoa que precisa de perdoar. E o que o apóstolo Paulo estava a fazer nesta carta que escreveu a Filemon era ele que não tinha nada a ver com o problema, colocar-se no problema, para assim tornar-se um modelo daquilo que Jesus Cristo faz na nossa vida. É por isso que o caminho de graça tem uma ambição espiritual que o caminho da lei não tem. Tu, com a lei, podes ir buscar aquilo que te é direito. Se alguém te ficou a dever, tu vais lá e consegues, pela penalidade que a pessoa leva, até podes conseguir recuperar. Mas o caminho da graça vai muito mais além disso. Porquê? Porque vai ao núcleo de quem nós somos. Vai à necessidade do culpado precisar de pedir perdão, mas vai à necessidade também daquele que foi enganado precisar de perdoar o culpado. O caminho da graça é muito preferível. Saber ouvir Deus, como Filemon deveria saber ouvir Paulo, é desavergonhadamente preferir a graça à lei. E não te esqueças disto, nós estamos nesta série de mensagens chamada Saber Ouvir. Como é que tu topas o princípio de saber ouvir nesta carta que Paulo escreveu a Filemon? Saber ouvir Deus é preferir a graça à lei. Se tu continuas a preferir a lei à graça, tu não estás a saber ouvir.
Estás num caminho que é diferente. Isto não significa que a lei não é reconhecida, mas que nós detectamos na lei uma ineficácia que só a graça pode complementar. Saber ouvir Deus é saber compreender onde os teus direitos não chegam, mas a graça chega. Encontras essa frase aí? Tu vais viver menos, Senhor, mas viverás certamente como amado de Deus. Quando comecei a mensagem, trouxe esta imagem do Senhor, a pessoa que vive bem, a pessoa que vive de acordo com os direitos que adquiriu, com a riqueza que amealhou, com os frutos do seu trabalho. Não estava a falar do Senhor que vive porque é um corrupto, nada disso. Estou a falar da pessoa que é um Senhor porque, de certa maneira, na força do seu trabalho, construiu e tem todo o direito de gozar os seus direitos. Nada de errado, nada de errado. Se as origens daquilo que nós temos são honestas, não há nada de errado em gozarmos o fruto do nosso trabalho. Mas deixa-me dizer-te, quando os conflitos acontecem, e acredito, eles vão acontecer, esses direitos só não vão ser o suficiente para resolveres os teus problemas. A graça tem de ir onde os teus direitos não estão a chegar. Por isso mesmo, saber ouvir Deus é saber compreender onde os teus direitos não chegam, mas a graça sim. Deixa-me dizer, para terminar, a vida com Jesus é uma vida que nós nos vamos desassenhoreando. Nós vamos prescindindo de direitos que não têm de ser maus por si, não têm de ser errados. Mas nós vamos nos desassenhoreando porque cada vez mais estamos à igualdade uns com os outros, porque a graça, a palavra comunhão, que estava lá no verso 6, é um princípio de comunhão, de koinonia. Por isso, na prática, passamos a ser menos senhores, mas deixa-me dizer que nós vivemos como amados de Deus. Esta é a força da história do ex-escravo Onésimo. Este ex-escravo deve ser recebido agora por Filemão como o próprio Paulo. Ele deve ser recebido como a pessoa a quem o próprio Filemão devia a sua vida. Já pensaste nisto? É extraordinário. Como é que uma pessoa que cometeu erros, ao encontrar Jesus através do apóstolo Paulo, tem um futuro em que é recebida como um irmão amado. Quando as nossas relações são curadas assim, há futuro. Há futuro. Quando as nossas relações, nas suas dificuldades, têm de ser resolvidas pela estreiteza da lei, deixa-me dizer, não há grande futuro. É por isso que eu te quero convidar a responderes esta mensagem com uma confiança no futuro. Porque se Paulo foi formidável entre Filemão e Onésimo, ele só pôde ser por causa de Jesus. Jesus foi ainda melhor. Por isso, ninguém te diz, vai ser fácil, tornas-te cristão, nunca mais há problemas. Aí vais para a igreja, nunca mais há problemas. Não, tu sabes que não é assim. Nós vamos para a igreja e encontramos problemas na igreja. Mas há um futuro para a resolução desses problemas. Porque Jesus foi o Paulo melhor ainda. Se Paulo foi incrível entre Filemão e Onésimo, Jesus foi perfeito entre Deus e nós próprios. Hoje nós podemos chamar-nos uns aos outros irmãos. Eu gosto de chamar irmãos. Às vezes parece uma formalidade, mas eu gosto. Chamar alguém de irmão é uma coisa muito séria. Porquê? Porque Deus é nosso Pai. Porque nós fomos recebidos pelo Pai. Vamos louvá-lo de regresso. Deus Pai, obrigado porque te podemos chamar Deus Pai. Antes de Jesus, esta seria uma ousadia que não se tomaria de ânimo leve, chamar Pai ao Criador de todas as coisas. Mas por causa de Jesus nós temos a liberdade para te chamar Pai e para falar contigo como teus filhos, por causa do sacrifício de Jesus. Por causa da cruz e graças à ressurreição, nós temos uma confiança, um descaramento, Senhor. De orarmos, falarmos contigo. Quem somos nós? Somos migalhinhas e estamos aqui a invocar o teu nome, tão à vontade contigo que até te chamamos Pai. E tu és nosso Pai, porque aquilo que Jesus fez por nós
mostrou que só a graça é que nos pode dar futuro. Nós ficamos muito obcecados com as nossas regrazinhas, com as nossas leis. Elas têm a sua importância, elas têm a sua utilidade. Mas nós não conseguimos resolver nada realmente sério a partir das nossas leis, a partir dos nossos esforços, a partir das nossas religiões, seja o que for. Obrigado por Jesus. Temos a certeza da sua eficácia porque o Espírito está connosco e assim testemunha, e ao lermos a palavra sabemos que tu, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, tens este futuro de graça para nós. Que ele possa ser também um futuro para aqueles que ainda não confiaram em ti. Ó Senhor, que este possa ser dia de salvação. Recebam também a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém.